Olá, eu sou a Nathalie, sou estudante de enfermagem. O nosso grupo de trabalho irá abordar o tema a utilização dos brinquedos terapêuticos na preparação e tratamento da criança em procedimentos cirúrgicos e invasivos. A implementação do brinquedo terapêutico iniciou-se em 1960 através da doutora professora Esther Moraes, que foi docente na USP. Ela observou, através de uma análise, que as crianças demonstravam menos medo e maior recuperação nos tratamentos quando era feita a simulação através dos brinquedos terapêuticos. Ou seja, quando os brinquedos eram utilizados para demonstrar o procedimento que ia ser feito na criança, que ia acontecer, através de uma simulação. Eu pegava o bonequinho e mostrava, falava assim, olha, será feito isso em você, será se tivesse que fazer punção, se tivesse que utilizar uma sonda, se a criança estava internada para um tratamento cirúrgico, demonstrava tudo através do brinquedo e isso diminuía a ansiedade das crianças. Antes de 1960, era visto como algo negativo explicar para uma criança que ela ia passar por um procedimento, justamente porque entendia-se que poderia ser algo traumático para uma criança, você explicar para ela que ela ia passar por um procedimento doloroso, um procedimento, uma doença, uma cirurgia. Porém, a professora Esther observou que diminuía a ansiedade das crianças e era uma forma de comunicação, de interação com elas, porque as crianças, elas entendem através da brincadeira. Quando você vai fazer uma explicação para uma criança, ela entende muito melhor se você utilizar um personagem, se você utilizar o brincar para se comunicar. É a linguagem das crianças, a linguagem da fantasia. Então, a professora Esther observou que as crianças entendiam e ficavam cientes do procedimento que elas iam passar, então não seria uma surpresa quando chegasse a hora, elas já tinham visto aquilo no bonequinho, no brinquedo, e isso acalmava. A família também, acalmava as crianças e a família, de certa forma, que acabava ajudando também a ficar menos ansioso, até porque a maior parte da ansiedade da família, às vezes, é ver o estado da criança de nervoso. Então, a criança estando calma, a família acabava ficando calma também. E a utilização do brinquedo tornou-se uma ferramenta muito útil a partir desse momento. Temos alguns exemplos, como o boneco de traumatização para punção venosa, os materiais utilizados para explicar cirurgias, para demonstrar como é que são feitos os procedimentos, os bonecos para inserir uma dieta através de sonda nasogástrica e muitos outros tratamentos dá para ser explicado através dos brinquedos. Vale destacar que são seres em desenvolvimento e que certos abusos ou medos podem ficar marcados para sempre, podem ser muito traumáticos, principalmente na primeira infância. As crianças, elas podem ser prejudicadas, o desenvolvimento cerebral, o desenvolvimento psicossocial, tem tratamentos que ficam marcados nas pessoas. Existem muitos casos de adultos que até hoje têm uma aversão a médicos, aversão a exames, a tratamentos às vezes muito simples, a tomar uma injeção, fazer exames laboratoriais, exames de sangue, muitas vezes porque na infância ficou doente, ficou internado e ir ao médico relembra tudo isso na mente da pessoa, ela passa a reviver tudo aquilo. Então, justamente por essa questão, que os brinquedos terapêuticos também são uma forma humanizada de tratar as crianças. Elas estando conscientes do que elas vão passar, é menos traumatizante do que a criança passar por aquilo sem saber o que está acontecendo, sem saber por que está doendo, por que ela está doente, por que ela está ali. Isso é muito assustador e realmente pode ficar traumatizado para sempre na vida. Então, o brinquedo terapêutico ele é uma ferramenta excelente, inclusive na interação, na explicação e nessa parte de acalmar a ansiedade e não deixar aquilo como uma experiência tão ruim. Amenizar uma experiência que já é atípica para a idade, deixar menos traumático, menos possível, menos ruim. Segundo uma pesquisa de campo, feita em um hospital público do oeste do Paraná, onde foi utilizado crianças de 3 a 9 anos, internadas para procedimentos cirúrgicos, e fizeram uma análise geral, e assim, as crianças que foi utilizado o brinquedo, 100% das crianças que foi utilizado o brinquedo terapêutico no pré-operatório, através da enfermagem, não choraram ao chegar no centro cirúrgico. E 67% das crianças que não foi utilizado o brinquedo terapêutico choraram ao chegar no centro cirúrgico e 33% não expressaram nenhuma reação. Então, os brinquedos terapêuticos, eles fazem diferença, total diferença no tratamento,
da criança e são excelentes. São uma ferramenta muito boa para a enfermagem. Os brinquedos terapêuticos são divididos em brinquedos terapêuticos dramáticos, que é o que proporciona à criança a dramatizar experiências novas e difíceis de serem verbalizadas, assim tornando mais seguras emocionalmente. Um dos exemplos é a punção venosa, que o profissional, faz a utilização do boneco, mostrando para a criança como será feita a punção venosa e até deixando com que a criança faça a punção venosa nesse boneco. O brinquedo terapêutico instrucional, que é utilizado para o preparo da criança na hospitalização de procedimentos terapêuticos. O brinquedo capacitador, que é o brinquedo de funções fisiológicas, que busca desenvolver atividades em que a criança possa, de acordo com a sua necessidade, manter melhor as suas condições físicas, como tomar um xarope sozinha, né? Fazer o uso do espaçador e assim por diante. A utilização dos brinquedos está relacionada ao preparo da criança para os procedimentos invasivos e não invasivos, gerando assim um fortalecimento de vínculo entre o profissional, a criança e a família, além de atuar como instrumento terapêutico e humanização. Apesar das dificuldades enfrentadas para a implementação dessa prática, o enfermeiro atuante na pediatria deve utilizar o brinquedo em sua rotina diária, instrumentalizando a equipe de enfermagem para o cuidado direto com a criança, com a utilização correta da técnica, promovendo bem-estar, potencializando benefícios e reduzindo as possibilidades de traumas associadas às internações. Exemplos de BTI. BTI em administração de medicamentos. São utilizados materiais como boneco plástico, algodão, luva de procedimento, álcool, esparadrapo, fita microporosa, solução fisiológica, tubos para coleta de sangue, seringa de diversos tamanhos, catéter, bexigas infláveis com água com corante para fazer tal simulação. O enfermeiro irá explicar e fazer com que a criança faça o procedimento no boneco. Aqui temos exemplos, né, da bonequinha com as seringas, né, as fitas, a bexiga, né, as seringas e os tubos de coleta. Temos também um exemplo como procedimentos invasivos. Aqui o boneco representando uma criança que vai fazer o uso da bolsa de estômago. Aqui o enfermeiro vai explicar para a criança como será colocada essa bolsa, como será feita a limpeza adequada na bolsa, né? Os procedimentos não invasivos, que são BTI, que possibilita da criança fazer o uso do boneco para fazer sinais vitais, né? Fazer aferição da temperatura, fazer o uso fazendo o uso do termômetro, né? Como se faz o uso do termômetro, do estetoscópio, do oxímetro e assim por diante. Aqui temos os exemplos da bonequinha de pano, né? Com os paramentos para ser feito a utilização. E agora nós teremos um exemplo de procedimentos não invasivos. Bom, meu nome é Denise, eu sou enfermeira e eu vim te orientar como que você vai fazer alguns procedimentos na sua casa, tá bom? Deixa eu te apresentar. Essa daqui é a nossa paciente Mari. Ela sente muita falta de ar. E pra gente ajudar ela com a falta de ar, a gente vai usar esse daqui, ó. Esse daqui é o espaçador. Nesse espaçador, a gente põe essa medicação aqui, que aqui é
Vital vai dar de presente pra você, tá bom? Daí, a gente tira a tampinha aqui, sacode a medicação, solta o primeiro jato e encaixa aqui, ó, nessa boquinha aqui. Encaixou? Tá vendo aqui que tem um vãozinho do narizinho? Você põe aqui no narizinho da Mari e solta o jato. Agora conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toda vez que você sentir falta de ar na sua casa, se a sua mamãe deixar, você pode fazer esse procedimento sozinha. Combinado?